Boroa boiô, olá queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham semanalmente aos nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessirial Odeleza Arcel e eu tô aqui hoje, excepcionalmente no sábado, né? Porque amanhã eu vou estar, enfim, com algumas atividades que vai me possibilitar de gravar e subir o vídeo aqui para vocês, mas para não deixá-los sem compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que eu obtive ao longo da minha trajetória aí praticando a religião tradicional Urubá, eu venho com muito carinho nesse sábado, dia 13 de novembro de 2021, compartilhar com vocês esse vídeo que, como todos os outros, vai ficar disponível aqui no nosso canal. Portanto, você que está assistindo é a primeira vez, assista todos os outros vídeos que tem disponível aqui no nosso canal, ele que existe desde 2015. Se você já é do nosso canal, já está acostumado, assiste esse vídeo do princípio ao fim, eu acredito que você vai compreender bastante a respeito do assunto que será abordado. Além disso, eu te faço um pedido, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações, para que dessa forma, toda vez que disponibilizarmos novos vídeos, você possa ser informado e acompanhar aqui. Lembra também de, no final desse vídeo, se você gostar do mesmo, deixar sua curtida e compartilhar ele pelo link original, nos grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, nos ajudando a levar informações para todos aqueles que apreciam o culto de orixá, que apreciam a filosofia de Ifá, a religião tradicional urubá. Eu procuro fazer isso com muito carinho, com muito respeito para você que dedica esses minutos aí assistindo aos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Gente, eu vou direto ao assunto, porque é um assunto que de fato eu particularmente não gosto de abordar, ainda mais devido aos acontecimentos das últimas semanas, mas devido à quantidade de pessoas que mandaram mensagens, textos, artigos, vídeos que foram publicados, eu me sinto no dever de emitir a minha opinião, que com muito respeito eu venho aqui dizer, não é a verdade absoluta, não estou aqui desrespeitando ou contestando quem pensa ou acredita e aprendeu diferente, eu estou aqui apenas colocando a minha visão dentro daquilo que eu pude aprender, para quem sabe ajudar você somar aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, e dessa forma todos nós aprendemos uns com os outros, tá bom? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, muitas pessoas me questionaram, Babá, qual é a visão do povo Urubá da morte? Qual é a visão pós-morte? O que explica a morte prematura? Toda morte prematura é caso de Abiku, é caso de Emerê, é caso de Ebé. Uma pessoa que morre afogada é sempre um orixá feminino do rio que está cobrando ela. Uma pessoa que sofre um acidente de carro é o orixá Ogum que cobrou ela. Qual é a sua visão a respeito do assunto? E aí eu venho aqui com muito respeito dizer o seguinte, não é o orixá que mata uma pessoa, é a ausência da proteção e da força daquele orixá que pode deixar a pessoa vulnerável às negatividades que podem causar sim uma morte prematura. Então uma pessoa desprovida, por um exemplo, da proteção de Oxum e Emojá, ela pode se engasgar com um copo d'água e ter falta de ar e vir a óbito, por conta da desatenção dela e por estar desprovida da proteção desses orixás. Assim como uma pessoa desprovida da proteção de Ogum pode, por conta da desatenção dela ou de alguém, vir a óbito por conta de um acidente de trânsito. Mas eu não consigo conceber na minha mente que o orixá, uma força tão poderosa, vai vir e tirar a vida de alguém. Então é importante as pessoas compreenderem isso, tá? Além disso, todo caso de morte prematura, ou seja, pessoas que desencarnam muito cedo, pessoas que morrem muito cedo, seja do que for, seja acidente, seja um problema de saúde, não importa. São pessoas que têm algum problema com Egbe Orum, ou seja, são pessoas que têm pacto de morrerem novas, que é o que nós chamamos de Abiku. Lembrando que Abiku, dentro da concepção Yorubá, é todo aquele espírito que no Orum assumiu um pacto com seu grupo espiritual de voltar prematuramente ao plano espiritual antes dos seus pais. Mas isso é um acordo que pode sim ser modificado mediante cuidado espiritual e postura do indivíduo que tem esse problema relacionado à sua espiritualidade. O Abiku, ele é isso. Abiku é só criança? Não, você pode ter um espírito que assumiu essa condição, esse pacto de desencarnar prematuramente depois dos 20, dos 30 anos,
caso ele ainda tenha pais vivos. Para muitos iorubás, o abiku é aquela pessoa que morre prematuramente, normalmente antes dos seus pais. E isso não tem idade. Agora, existem grupos na terra iorubá que acreditam que abiku é só criança. Então é importante entender que existem várias versões. E tem o emerê, que dentro do conhecimento que eu obtive, emerê é todo aquele indivíduo que tem pacto com o seu grupo espiritual. Não importa qual seja o mesmo. Né? Por um exemplo, tem emerê que assume o pacto lá no Orun de aqui na terra não casar, não ter filhos, não comprar casa, não se estabilizar na vida. E é um emerê. E não necessariamente uma pessoa que tem vulnerabilidade de morrer prematuramente, porque o pacto dela não envolve uma questão de tempo de vida, envolve outros fatores. Agora, Egbe Orun todo mundo tem, né? O que ocorre? Todo ser humano, antes de ser humano, era um espírito que vivia dentro de um grupo espiritual, então todo mundo pertence a um grupo espiritual. Só que o que acontece? Existem pessoas que precisam cuidar muito desse grupo espiritual e pessoas que não têm essa necessidade. Você tem pessoas que são abiku ou emerê, como eu expliquei aqui no princípio do vídeo, e que precisam cuidar muito do Egbe Orun para apaziguar o seu grupo. E além disso, de alguns outros orixás que também auxiliam nessa questão. E você tem seres humanos que não têm pacto com o seu Egbe Orun, mas que não deixam de ter um grupo espiritual, porque no plano espiritual eles viviam dentro de uma comunidade. E aqui na Terra, vez ou outra, eles também terão a necessidade de fazer oferenda para o seu grupo, porém, com um objetivo um pouco diferente de quem é abiku e emerê. Agora, o vídeo, ele não é basicamente para falar disso. Eu quis fazer uma pequena introdução para você compreender, talvez você que esteja me assistindo não saiba muito a respeito de Egbe Orun e os outros assuntos que eu abordei, um pouco do porquê que eu estou falando isso. Nem toda morte prematura, ou seja, nem toda pessoa que morre nova, pode ser colocada como abiku, pode ser colocada como emerê, ou pode ser colocada como alguém que tinha algum problema espiritual com Egbe Orun. Não. Pessoas morrem todos os dias no mundo. Muitas antes de atingirem uma certa longevidade. Será que todas essas pessoas escolheram isso? Será que todas essas pessoas tinham um problema espiritual com Egbe Orun? Eu não acredito nisso. E aí eu vou aqui compartilhar com vocês o que os iorubás me ensinaram, e eu procuro aqui transmitir a vocês respeitando a crença e o aprendizado de vocês que estão me assistindo, mas eu convido a cada um a pensar aqui comigo. Por um exemplo, uma pessoa que não tem pacto com seu grupo espiritual, nasceu e poderia viver uma vida longa, mas que é uma pessoa que muitas vezes se expõe a riscos desnecessários, ou é uma pessoa que não cuida da saúde do seu corpo, não vai ao médico, não faz exames periódicos, não pratica uma atividade física, não cuida da sua saúde cardiovascular, é uma pessoa que consome alimentos que fazem mal à saúde, que talvez tenha vícios com álcool, com tabagismo, enfim. Essa pessoa não tem um pacto, mas a ação dela deixa ela vulnerável a uma morte prematura, porque ela acaba causando a sua própria morte todos os dias de uma forma inconsciente. Se essa pessoa vir a morrer, por exemplo, de um infarto ou qualquer outro problema que seja irreversível, né, que seja fulminante, a gente não vai poder discutir se aquela pessoa tinha um pacto ou não com o seu grupo espiritual. Porque, na verdade, ela se colocou naquela condição por maus hábitos. Além disso, uma outra questão importante, vejam bem, olha só, o infortúnio, o que os iorubás chamam de exê, né? O infortúnio, ele pode causar morte prematura, porque uma pessoa que está ali com vários problemas, desestabilizada, desestruturada, muitas vezes ela, num momento de nervosismo extremo, de estresse extremo, pode se colocar a risco e sofrer um acidente. Não só, por exemplo, na estrada. Ela pode estar numa situação de desespero, correndo uma escada, descendo uma escada, enfim, sofreu algum acidente que coloque a sua vida em risco e que ela venha a óbito por uma distração, causada por um Adiogun que nós chamamos de infortúnio, que é um inimigo espiritual que todos nós seres humanos temos que combater com os nossos cuidados espirituais. Por um exemplo, algo muito comum, Ibanujé, que é a tristeza, né? Aquela tristeza profunda,
aquela tristeza que pode causar, por exemplo, o que hoje as pessoas chamam de depressão, que é um problema de ordem emocional muito sério. E, inclusive, você que está assistindo esse vídeo, se você sofre de algum problema emocional sério, além de buscar ajuda espiritual como um sacerdote ou uma sacerdotisa, procure também, sem dúvida, um profissional da área da saúde emocional. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Você que tem problema de depressão, crise de ansiedade, síndrome de pânico, não importa qual seja. Busque cuidado espiritual, sim, mas também busque a medicina. É muito importante você compreender que você vai conseguir resolver isso com a ajuda das pessoas e não ter medo nem vergonha de buscar ajuda. Então, essas pessoas que têm uma tristeza profunda, como a depressão, por um exemplo, quantas, infelizmente, não tiram as suas vidas no momento de tristeza profunda, de depressão, de angústia, de desespero? Será que elas escolheram isso? Será que elas tinham um pacto para fazer isso? Não, gente. Então é importante entender e compreender que o fenômeno morrer novo, morrer prematuramente, seja em qual circunstância for, não está sempre relacionado a uma determinada questão espiritual. A gente não pode generalizar. Eu particularmente acredito que eu, como sacerdote, eu só posso fazer um diagnóstico da causa do óbito, do falecimento de alguém, se eu tiver consultado o oráculo para aquela pessoa. Caso eu não tenha feito a consulta, eu não tenho condições de determinar, por um exemplo, o que causou a morte daquela pessoa. Porque aí eu vou estar falando baseado, com todo o respeito, no que eu acho, e aí é achismo. Então eu posso sim falar, olha, esse caso ele se assemelha a uma situação relacionada a Egbeorum, mas eu não posso afirmar. Um outro exemplo, no Odu Ifá chama o Beaté, existe um verso que fala a respeito de um ser mítico cuja morte prematura estava vindo atrás dele. Esse ser mítico ele foi orientado a fazer um ebó onde ele usaria, além de outros elementos, 201 orobô, como forma de pagar a morte prematura e atrair a resistência e a longevidade da semente sagrada que nós chamamos de orobô. O ser mítico ele fez o ebó, foi bem sucedido e desfrutou de uma longevidade. Nesse Ifá, o que a gente aprende? O que os Yorubá chamam de Ikuodidi, que é a morte prematura, é algo que está solto no mundo e que qualquer pessoa está vulnerável à mesma. Uma pessoa, por exemplo, que não tem um cuidado espiritual ativo, que não se cuida, que vive distraída, que vive nervosa, que vive brigando, que vive, enfim, atraindo situações negativas para a sua vida, ela se deixa muito vulnerável a isso. Então, dessa forma, fica o próprio Ifá nos ensinando que uma pessoa ela pode morrer prematuramente sem ter um pacto com o seu grupo espiritual, apenas porque ela não teve um cuidado espiritual adequado ou porque ela acabou atraindo para a sua vida isso com as suas ações, com as suas atitudes. E não necessariamente isso está relacionado a um problema com Egbeorum. Então, eu venho aqui com muita responsabilidade compartilhar esse vídeo com vocês, para que vocês compreendam a minha visão a respeito do assunto. Infelizmente, há uma semana atrás, o Brasil perdeu uma cantora, uma pessoa da mídia, e isso motiva a muitos se manifestarem. E eu respeito todas as opiniões e posicionamentos, mas eu tenho o meu e me sinto no direito de compartilhar com vocês. Eu compartilhei em formato de texto e estou aqui compartilhando em formato de vídeo para que vocês entendam. A gente não pode generalizar, senão todo mundo vai acreditar que todo mundo que tem uma ligação com Egbeorum tem risco de morrer cedo. Não. Ou que todo mundo tem que cuidar de Egbeorum para não morrer cedo. Também não. É importante as pessoas entenderem que muitas são as coisas que podem causar uma morte prematura, ou seja, fazer alguém morrer cedo. É importante a pessoa estar atenta, ter um cuidado espiritual ativo, se manter sempre harmonizada, equilibrada, estável e bem consigo mesma, para que ela possa, através disso, com a proteção de Olodumare e dos orixás e da sua ancestralidade e também do seu grupo espiritual, desfrutar de uma vida longa, estável. Essa é a finalidade do culto de orixá. Mas o culto de orixá não nos blinda, assim como religião alguma nos blinda. Mas também a gente não pode aqui dar a entender que uma pessoa que sempre desencarna em determinadas circunstâncias está relacionada a uma determinada força espiritual, uma determinada divindade, a um determinado orixá. A gente não pode generalizar, por quê?
porque dentro do que o povo Yorubá acredita, isso não faz muito sentido. Até porque o culto de Egbe-Orun é um culto que pertence ao povo Yorubá. Várias outras culturas não prestam culto a essa força espiritual e desfrutam de longevidade. Então a gente também não pode aqui colocar a nossa verdade como verdade absoluta e colocar uma força espiritual que pertence a um grupo étnico, né, o conhecimento de como cuidar dessa força, como algo que a gente precisa, todo mundo fazer isso ou aquilo para poder desfrutar de uma longevidade. Não é bem por aí. Por muito tempo, as pessoas aqui no Brasil, inclusive que não são adeptos do culto de orixá, atingiram longevidade sem cultuar essa energia, né? Egbe-Orun é fundamental, é muito importante para nós que seguimos a religião tradicional Yorubá e principalmente para aqueles que têm a necessidade de cuidar dessa força, como todo e qualquer outro orixá. Agora, é importante entender que a questão do grupo espiritual nem sempre está relacionada ao fenômeno morrer cedo. É preciso entender que existe a Biku? Existe. Pessoas que fazem esse pacto, sim. Existe Emerê? Existe. Pessoas que fazem pactos com a sua comunidade espiritual e sofrem influência da mesma constantemente na sua vida? Existe. Agora também existem aquelas pessoas que não têm esses pactos, mas que eventualmente podem estar tão vulneráveis ao risco de morrerem prematuramente quanto as outras. Porque tudo isso envolve uma série de fatores que não se limita só à questão de eu assumi isso está no meu destino, isso não está. Até porque é importante dizer, nós não acreditamos em destino, aquela coisa linear, né? Nós acreditamos em predestinação. Por isso que nós, por exemplo, temos o artifício do ebó, das iniciações, das medicinas ou das magias, com a finalidade de neutralizar as coisas negativas que estão no nosso caminho e atrair as positivas. Então, se a gente pode alterar, mudar, não é um destino, uma coisa linear, é algo mutável. Se é mutável, então eu entendo que é algo que as minhas ações junto com a espiritualidade pode modificar para melhor ou para pior. Então, cabe a mim, né, assumir a minha parcela de culpa e responsabilidade e entender que eu fiz escolhas, mas que através das minhas ações, das minhas atitudes e dos meus cuidados espirituais eu posso modificar ou não, tanto boas como ruins. Você tem pessoas que podem lá no Orun terem escolhido viver até os 100, 120 anos e que muitas vezes podem não chegar ao 30, por uma série de fatores, e que não está relacionado a Egbe-Orun, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui no nosso vídeo, que foi disponibilizado aqui no nosso canal. Volto a repetir o que eu falei no princípio do vídeo. O nosso vídeo que está sendo disponibilizado aqui, ele tem como finalidade me dar a oportunidade de compartilhar com vocês que nos assistem o que eu aprendi e o que eu acredito. Eu não estou aqui afirmando que é uma verdade absoluta. A finalidade do vídeo não é essa. Eu não estou aqui desrespeitando o que outras pessoas publicaram como o que elas acreditam, né? Então é importante as pessoas entenderem que na internet cada um tem um aprendizado, uma visão, uma concepção, e cada um manifesta a sua visão e o seu aprendizado da melhor forma possível, e eu particularmente procuro fazer isso com muito respeito a todos, tanto aqueles que concordam como com aqueles que discordam, tá bom? É isso, meus queridos. Eu agradeço muito a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.